que a grande diferença entre o iluminismo francês e o inglês é que na França o conceito predominante era a razão. Quer dizer, a razão deveria destronar todas as tradições, tá certo? E reinar soberana construindo um mundo totalmente novo, a partir de si mesma. E no inglês o conceito dominante era mais a ideia da virtude, sobretudo a virtude do amor ao próximo, da benevolência, tá certo? Da compaixão, entendida não no sentido religioso, mas no sentido de direito natural, no sentido de uma espécie de religião natural, quer dizer, é um atributo natural do homem. Nesse ponto coincide perfeitamente com o cristianismo, porque Santo Tomás de Aquino diz a mesma coisa, quer dizer, o homem tem essa inclinação natural, vamos dizer, o instinto social inato, tá certo? E esse é um conceito muito importante para esses filósofos do iluminismo inglês. Menos, claro, para Locke e Mandeville, que vão partir para uma linha completamente diferente. Quer dizer, para Locke, a mente humana nasce, quando você nasce, ela está completamente em branco, e tudo que se inscreve nela vem pelos 5 sentidos, são os estímulos dos sentidos. Tá certo? Então, a única realidade que existe mesmo são os estímulos sensoriais, são os dados dos sentidos. Para sair daí até um sentimento moral, o sentimento moral, então, de acordo com o empirismo do Locke, só pode se formar por experiência. Ora, como é que você tiraria um sentimento moral da experiência? Só pode ser por tentativa e erro, por aquilo que te causa prazer ou dor. Então, no fim das contas, os conceitos morais são todos resolvidos, né? Todos resumidos a combinações, né, do prazer e da dor, mais ou menos enfeitadas pela experiência. Né? Então, é evidente que isso é a total destruição da moralidade. Nesse sentido, o conde de Shaftesbury tinha toda a razão quando ele dizia que Locke era ainda mais perigoso do que Thomas Hobbes. Porque Thomas Hobbes fez uma teoria do Estado tirânico, e isso, como se diz, é muito bandeiroso, é muito evidente. Agora, Locke não. Locke é politicamente um sujeito amável, ele é a favor de instituições liberais, etc. Então, parece bem menos venenoso, mas, na verdade, é o Locke que destrói os fundamentos da moralidade. Locke é o verdadeiro pai do que hoje eu estou chamando de liberalismo, porque antes eu também usava liberalismo e conservadorismo no sentido confuso, misturava um pouco as duas coisas. Agora eu decidi tirar limpo essa terminologia. Então, eu estou chamando estritamente de liberalismo essas correntes, vamos dizer, que são baseadas inteiramente nos conceitos de liberdade e propriedade. Liberdade e propriedade são as bases da vida social. E como eu demonstrei num artigo recentemente publicado no Diário do Comércio, nem a liberdade nem a propriedade são princípios. Liberdade e propriedade são arranjos práticos que você faz. Tá certo? Então, no fim, o que vai ser o fator decisivo mesmo é o mercado. Então, é o mercado que vai determinar, vamos dizer, os valores morais predominantes, etc, etc. Então, o que o mercado resolver, está resolvido. Não sei se fica claro à primeira vista, mas isso é quase que uma imitação sociológica do processo cognitivo tal como descrito pelo Locke. Quer dizer, uma combinação mais ou menos aleatória dos estímulos que você vai recebendo, vai formando as suas ideias morais. Então, as ideias morais da comunidade serão feitas pelo livre arranjo do que der certo no mercado. Tá certo? Eu acho essa concepção absolutamente monstruosa, mas isso aí o Shaftesbury já tinha visto muito antes de mim. Quer dizer, não basta você ter a liberdade e a propriedade. Se não tiver valores morais definidos, que não estão sujeitos às oscilações do mercado, o próprio mercado ele vai comer o pouco de valores existentes. Entendeu? O mercado, afinal de contas, é uma combinação mais ou menos aleatória. O mercado não pode determinar por si o que as pessoas vão querer ou não querer. Tá certo? E se o que elas querem é, por sua vez, baseado numa psicologia lockeana de prazer e dor, bom, o resultado é a destruição total do que nós entendemos por civilização. Esta é uma corrente que existe. Por exemplo, sempre que eu leio o jornal Financial Times, os colunistas do Financial Times são todos assim, o mercado para eles é tudo. Não é isso? Você vê, quando aparece o Milton Friedman dizendo que precisa liberar as drogas, porque o mercado resolve tudo. Né? Tudo isso aí é o que a gente chama de liberalismo em sentido estrito. E existe o conservadorismo,
que também faz a apologia da economia de mercado, mas que o faz em nome de certos valores que a determinam. Você vê aqui, esta ideia inglesa, vamos dizer, da benevolência inata, da tendência do ser humano a querer bem aos seus semelhantes, é no fundo a mesma ideia do Alain Périfitte da confiança. E a atmosfera de confiança, que foi a atmosfera de confiança que surge em determinadas sociedades, que permite a emergência da economia de mercado. Se em seguida essa atmosfera de confiança é comida pelo próprio mercado, quer dizer, já não é a base moral que fundamenta o mercado, mas o mercado se torna o fundamento, comendo aquilo que lhe deu origem e que lhe dá sustentação, então aí é um Deus nos acuda. O passo seguinte é, vamos dizer, através da própria mecânica do mercado, ideias destrutivas acabarem por dominante. Por exemplo, nada impede que as teorias socialistas façam mais sucesso no mercado do que as próprias teorias capitalistas. Quer dizer, se a gente confiar que o mercado vai resolver tudo, é coisa de maluco. Né? Muito bem. Agora, para você ver como essas coisas são ambíguas, e como, vamos dizer, liberar em sentido estrito, né? Tão por fora, você vê que o sentido, vamos dizer, antirreligioso, anticivilizacional e amoral, e imoral, na verdade, dessa corrente, aparece justamente num dos ídolos do pessoal liberal, que é David Hume. Né? David Hume é um sujeito que propunha que o governo, veja até que ponto vai a coisa, propunha que o governo deveria estipendiar, deveria pagar o clero, tá certo? Manter o clero com subsídios estatais para controlá-lo. Quer dizer, o sujeito está liberal, mas ele quer, vamos dizer, tudo tem liberdade de mercado, todo mundo é livre, mas o clero tem que ser mantido, vamos dizer, pelo governo através do suborno, na verdade. Né? Então, assim como você vai ver mais tarde, as ideias de mercado são elaboradas dentro de um contexto evolucionista na base da sobrevivência do mais apto. Quer dizer, a própria subsistência dos seres humanos se torna questão de mercado. Daí você parte, por exemplo, para esse negócio do comércio de órgãos, tá certo? Ou para a pedofilia. Quer dizer, se a pedofilia for aceita no mercado, está tudo bem. Você não tem como resistir a essas coisas em nome do mercado. Veja, o mercado subentende a existência de valores, tá certo? Que ele mesmo não determina. Isso é muitíssimo importante. A origem dos valores não é o mercado. Tá certo? Se nada tivesse valor, nada seria comprado nem vendido. As pessoas compram e vendem porque acreditam que as coisas têm algum valor. Tá certo? O motivo delas crerem nisso não faz parte da ciência econômica. É uma coisa totalmente alheia à economia. Resultado, você não pode compreender a sociedade a partir da economia, justamente porque a economia começa com a realidade do mercado, a realidade do comércio. Né? Compra e venda. Então, se não há compra e venda de nada, você não pode falar em economia, tá certo? Economia de mera subsistência. Mas a partir do momento que você tem o mercado, então, o fator decisivo são justamente os valores. E os valores estão fora do estudo econômico. Por isso que eu acho engraçado. Os camaradas que estudam economia e querem, dizer, mesmo aderindo, por exemplo, às ideias do von Mises, eles querem fazer da economia a ciência social fundamental, quando isso é absolutamente impossível. Tá certo? Porque a economia, vamos dizer, é uma ciência que vai estudar racionalmente a produção, circulação, distribuição, comércio de bens. Tá certo? Mas ela não determina, né? Ela não estuda por que os homens fazem isso, por que os homens querem este bem ou aquele bem. E essa é justamente a questão fundamental. São os valores que vão orientar a conduta e que vão orientar as escolhas das pessoas do mercado. E se a economia não pode descobrir os motivos, se o estudo dos motivos que determinam a conduta dos fulano no mercado não faz parte da ciência econômica, então precisa de uma outra ciência mais básica que é o Oriente. Tá certo? E essa ciência, como já dizia Aristóteles, vai ser justamente a ética, o estudo dos valores. Tá certo? Então, Aristóteles via a economia como uma parte da ética, e ele estava muito certo. Tá certo? Agora, se a economia toma o lugar da ética, o que você vai ver é o comércio de órgãos, o comércio de criancinha, o aborto livre, e assim por diante. Quer dizer, tudo que qualquer pessoa queira,
economicamente falando, é viável e legítimo. Tá certo? Quer dizer, se você quiser comprar a mulher do seu vizinho e ele aceitar vender, por que não? E assim por diante.